Vamos de nuevo a Apocalipsis 19. Utilizamos Mateus 24, Utilizamos Mateo 24. lembrando juntos daquela sentença importante do Senhor naquele contexto, Nos recordamos de aquella sentencia importante en aquel contexto. que dizia: aquele que perseverar até o fim Aquel que perseverar hasta el fin será salvo. será salvo. E nós entendemos ali que essa salvação, Nosotros entendemos ahí que de esa salvación falar da salvação de Deus no seu aspecto mais amplo, habla de la salvación de Dios en su aspecto más amplio. quando o homem pecou, Cuando el hombre pecó, todo o seu ser ficou desorganizado. todo su ser se quedó desorganizado. Então, por ser formado de espírito, alma e corpo, Por ser formado de espíritu, alma y cuerpo, ele também precisa de uma salvação de espírito, alma e corpo. él también necesita una salvación de espíritu, alma y cuerpo. Observando Mateus capítulo 19, Observando Apocalipse 19, Apocalipsis 19, nós lemos algo sobre as bodas, a ceia das bodas do Cordeiro. nosotros vemos algo sobre las bodas del Cordero E esse importante acontecimento que haverá, y ese importante acontecimiento que tendrá. e o que precede esse acontecimento Y lo que preside en ese acontecimiento é o preparar da noiva. es la preparación de la novia. Então, aqui no versículo 6, Entonces en el versículo 6, vamos ler novamente. leemos de nuevo. Vou pedir ao meu irmão para que leia o 6 e o 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. E sua esposa se apontou. Y su esposa se ha preparado. Essa palavra realmente ela deve pesar em nosso coração. Esa palabra realmente tiene que tener un peso en nuestros corazones. Parece que realmente existe já no coração de Deus um tempo onde só Ele conhece. Parece que ya existe un tiempo en el corazón donde Dios Él lo conoce. Só Deus conhece esse tempo Solo Dios conoce ese tiempo da vinda do nosso Senhor. de la venida de nuestro Señor. Isso pertence a Ele. Eso pertenece a Él. Mas a segunda parte do versículo Mas la segunda parte del versículo diz que a esposa já se aprontou. dice que la esposa ya se preparó. Então, isso também pertence a Ele. Entonces eso también pertenece a Él. Mas também tem uma grande dose de responsabilidade nossa. Pero también tiene una gran dosis de responsabilidad en nosotros. Diz que a esposa já se aprontou. Dice: la esposa ya se preparó. Então, o que temos compartilhado esses dias Entonces lo que hemos compartido durante estos días é sobre essa necessidade sobre esa necesidad consciente consciente de que a esposa precisa se preparar. de que la esposa necesita ser preparada. Realmente, nosso Senhor não pode vir Realmente nuestro Señor no puede venir para casar-se com uma menina. para casarse con una niña. Nós temos lembrado isso. Nosotros hemos recordado eso. Então, a noiva precisa se preparar, Entonces la novia necesita ser preparada, precisa ser ataviada. ser organizada. Às vezes, irmãos, nós colocamos toda a responsabilidade A veces, hermanos, nosotros colocamos toda la responsabilidad sobre o Senhor sobre el Señor acerca do aprontar da noiva. en lo que corresponde a la preparación de la novia. Mas, na verdade, não é assim. Pero en la verdad, hermano, no es así. A responsabilidade é da noiva. La responsabilidad es de la novia. O que é da parte do Senhor é a capacitação. Lo que es la parte del Señor es la capacitación. O Senhor é quem capacita, El Señor es quien capacita, mas a responsabilidade mas la responsabilidad é nossa. es nuestra. É nossa.
nós nos tornamos responsáveis por aquilo que entendemos, que conhecemos. Nosotros nos convertimos en responsables de aquello que creemos, Que vemos, que entendemos. que entendemos. Então, se você não entende muita coisa, Si ustedes no entienden muchas cosas, parece que você não se torna tão responsável. parece que usted no se convierte en alguien tan responsable. Ainda que em Lucas 14, Aunque en Lucas 14 diz que as pessoas que conheceram pouco dice que las personas que conocieron un poco serão açoitadas com poucos açoites, serán azotados con pocos azotes, mas com açoites, más con azotes. ainda que pouco. Aunque Porque sean conheceram pocos, pouco. porque conocieron poco, Porque, na verdade, porque en verdad o conhecimento el conocimiento é uma necessidade es una necesidad da igreja. de la iglesia. Algumas pessoas dizem, eu não quero mais conhecimento. Algunas personas dicen, yo no quiero tener más Eu conocimiento, já tenho muito yo conhecimento. ya tengo mucho Eu conocimiento, quero vida. yo quiero vida, Eu já estou cheio de palavras. yo ya estoy lleno de É palabras. estranha a teologia das pessoas. Es extraña esa teología de Porque, estas personas, porque a vida não está separada da palavra. porque la vida no está separada de la palabra. Jesus disse que a palavra que ele dizia Jesús dice que la palabra que él é decía espírito es espíritu e vida. y vida. Então, não existe morte na palavra. Entonces no existe muerte en la palabra. E já existe uma corrente que fala do Logos e que fala do Rema. Existe una corriente que habla del logos y que habla del rema. Então, Logos é uma palavra mais geral Logos es la palabra más e general Rema é uma palavra mais específica. y rema es la palabra más E específica. mais do que isso, Y más que eso. Rema é uma palavra viva tirada do Logos. Y gema es una palabra viva que sale del logos. Eu acho que teologicamente isso está muito bonito. Yo creo que teológicamente es algo muy Eu bonito. não sei se está tão correto, Yo no sé si eso está tan me correcto, parece muito bonito. pero parece muy bonito. Eu faria uma pergunta. Yo haré una O pregunta. Logos não é vivo? El logos no es vivo. A palavra de Deus não é viva? La palabra de Dios no es O viva. problema nunca está na semente. El problema nunca está en la O semilla. problema está na terra. El problema está en la tierra. É a forma que você e eu recebemos. Es la forma que usted y yo Nós recibimos. podemos estar numa reunião Nosotros podemos estar en una reunión onde uns recebem a palavra de Deus, donde unos reciben la palabra de Dios, se alegram por haver recebido, se alegran por haber recibido e outros não conseguem recebê-la y otros no consiguen da recibir mesma de la forma misma e forma. acham simplesmente que a reunião foi um fracasso. Y ahí creen que simplemente la reunión fue un fracaso. Essa reunião foi um velório, Esa reunión fue un velorio. mas os outros são edificados. Mas los otros han sido edificados. Como alguém pode ser edificado num velório? ¿Cómo alguien puede ser edificado en un velorio? Então a questão não é essa. La cuestión no es O esa. problema nunca está na palavra. El problema nunca está en la palabra. A semente é a palavra de Deus. La semilla es la palabra de O Dios. problema está na maneira como ela é recebida. El problema está en la manera como se Se recibe. ela pode ser recebida e misturada com fé, Si ella puede ser recibida y mezclada con la fe, então ela tem o poder Entonces de ella realizar em tiene o nós, poder. de realizar em nós de realizar en o que nosotros precisa ser realizado. lo que se necesita ser realizado. Então, o assunto da capacidade Entonces el asunto de la capacidad e da responsabilidade y de la responsabilidad precisam caminhar juntos, irmãos. se necesita que caminen juntos, Vou hermanos. ser bem específico aqui, Yo voy a ser muy específico aquí, para as crianças que também estão aqui possam nos entender. para que los niños que están aquí presentes puedan entender también. Nós temos um grande chamamento, Nosotros tenemos un gran llamado, um chamamento celestial. un llamado celestial. Agora, nos tornamos responsáveis por Ahora causa deles. nos convertimos en responsables por causa de eso. Quanto mais você vai entendendo, Cuanto más vamos entendiendo, quanto mais vem a revelação, cuanto más revelación, mais a necessidade de obediência. más necesidad tenemos de obediencia. Mas receber a revelação, Más cuando recibimos la revelación. isso não é uma coisa complicada para nós. Eso no es algo complicado para Porque é nosotros, a luz de Deus que brilha. porque es la luz de Dios que E brilla. na luz de En la Deus, luz de Dios, na sua luz, en su luz, vemos a luz. vemos la luz. Então parte dele a revelação. Pues es parte de él la Não revelación. existe autorrevelação. No existe Não autorrevelación. existe revelação por telefone. No existe revelación por A teléfono. revelação é algo que vem de Deus para nós. La revelación es algo que viene de Dios para E agora nosotros. Deus nos torna consciente daquilo que Ele quer fazer. Entonces ahora Él nos convierte en algo que Él quiere hacer. No momento que somos conscientes, En el momento que somos no conscientes, mesmo momento nos tornamos responsáveis. en ese mismo momento nos convertimos en responsables. Você agora já não tem como varrer para debaixo do tapete aquilo que Deus te mostrou. Usted ya no tiene cómo barrer aquello que el Señor mostró para debajo del tapete. Agora você vai ter que fazer uma segunda oração.
Ahora usted necesita hacer una segunda A oración. primeira oração era: Senhor, revela-me. La primera oración era: Señor, muéstrame. A segunda oração La segunda oración é: Senhor, capacita-me es: Señor, dame capacitación para que eu possa obedecê-lo. para que yo pueda obedecer. Então, responsabilidade Entonces, responsabilidad é algo que vem es algo que viene quando nós recebemos a revelação. cuando nosotros recibimos la revelación. Então, irmãos, tudo que nós já conhecemos, Entonces, hermanos, todo lo que ya conocemos, dia vamos prestar conta diante do Senhor, un día vamos a tener que dar cuentas al Señor, ao nosso amado Senhor, a nuestro amado por tudo Señor, aquilo que Ele nos mostrou. por todo aquello que nos ha mostrado. Bom, esse é um ponto. Ese es un punto. O outro ponto El otro punto é o assunto da capacidade. es el asunto de la capacidad. Você ser responsável De usted ser não responsable quer dizer que você seja capaz. no quiere decir que usted sea capaz. Essa é a grande confusão que a gente faz. Esa es la gran confusión que uno hace. Porque ser responsável Porque ser é responsable ter conhecimento es tener conocimiento daquilo que é a vontade de Deus. de aquello que es la voluntad Você de se Dios. torna responsável por isso. Y usted se convierte en alguien responsable por Mas eso. você não é capaz disso. Mas usted no es capaz de eso. Essa é a grande diferença. que a gente Esa es la faz. gran diferencia. Porque senão, por causa da responsabilidade, Porque si no, por causa de la responsabilidad, você sabendo que você é responsável por aquilo, usted sabiendo que es responsable por él, então por aquello, automaticamente você põe um grande peso nas costas. automáticamente usted pone un gran peso en sus Mas espaldas. Deus não mandou você botar o peso. Mas el Señor no mandó a usted poner ese peso. Ele só tornou você responsável Él solo lo convirtió a usted en alguien responsable porque você é consciente da vontade dele. porque usted es consciente de la voluntad de él. Está dando para entender? Está dando para que Então entienda. nos tornamos responsáveis, Entonces nos convertimos en alguien mas temos que responsable, entender mas tenemos que que entender responsabilidade que não é responsabilidad a mesma coisa do que capacidade. no es lo mismo que capacidad. Amém? E o que é a capacidade? Entonces, ¿qué es capacidad? A capacidade é o próprio Senhor. La capacidad es el propio Señor. Por isso que tudo aquilo que o Senhor demanda da igreja Por eso es que todo aquello que el Señor reclama a la iglesia é aquilo que Ele fez primeiro. es aquello que Él ha hecho primero. Ele é uma espécie de, entre aspas, de protótipo. Él es, como se puede decir, entre paréntesis, una especie de Ele é prototipo. um modelo. Es el modelo. Ele não é igual aos fariseus. Él no es igual a los Os fariseos. fariseus mandavam fazer as coisas, Los fariseos mandaban a que hicieran las os cosas. seus prosélitos, Esos, aqueles que eram convertidos ao judaísmo, aquellos que eran convertidos al judaísmo, eles mandavam fazer. ellos mandaban a que Mas lo eles hicieran. mesmos não tocavam com o dedo. Mas ellos no tocaban nada con su Mas o dedos. nosso Senhor é muito diferente. Mas nuestro Señor es diferente. Ele fez primeiro. Él ha hecho primero. Ele deu o exemplo. Él dio el ejemplo. E aí quando você olha para ele, Ahí cuando usted mira para Él, ele é o exemplo. Él es el Ele é o ejemplo. modelo. Él es el modelo. E esse modelo, Y ese modelo sim, está sentado à destra da majestade. está sentado a la diestra de la majestad. Mas não somente isso. Mas no solamente es Ele eso. está dentro de você e de mim Él está dentro de ti y de mí, para ser o nosso ajudador, para ser nuestro para ayudador, ser aquele que nos capacita para ser aquel que nos capacita, para que sejamos responsáveis para que seamos com responsables aquilo que Ele nos confiou. con aquello que Él nos ha confiado. Então Ele quem capacita Entonces es Él quien capacita para sermos responsáveis para hacernos responsables por aquilo que Ele nos confiou. por aquello que Él nos ha confiado. Amém? Então quando diz aqui Entonces cuando dice aquí que a sua esposa se aprontou, que su esposa se preparó, aqui tem responsabilidade aquí tiene responsabilidad e capacidade. y capacidad. Capacitação Capacitación e y responsabilidade. Quando responsabilidad. diz que a igreja se aprontou, Cuando dice que la iglesia se a preparó, noiva não se aprontou sozinha, la novia no se preparó mas sola. ela tem participação Ella tiene participación, nesse aprontar-se. ella tiene responsabilidad en esa preparación. Nessa preparação. Amém? Então nós somos sim responsáveis. Entonces nosotros sí somos responsables. Agora nós temos que saber com quem contamos. Nosotros tenemos que saber con quién contamos. Aqui está o assunto. Y ahí es donde está el asunto. Nós não vamos colocar um peso muito grande sobre nós, Porque nosotros vamos a poner un peso se muy nós não grande. soubermos com quem contarmos. Porque si no sabemos con quién contamos. Espero que eu esteja sendo bastante claro aqui.
Espero que esté siendo bastante claro en esto. Porque o nosso chamamento é muito grande. Porque nuestro llamado es muy grande. Muito, muito grande. Muy grande. Quando nós olhamos para nós mesmos, a vontade que temos é realmente de desistirmos. Cuando nosotros miramos para sí mismos, la voluntad que tenemos es de desistir. Porque nós vemos um propósito tão grande. Porque vemos un propósito tan grande. Roupas tão grandes. Ropas tan grandes. Para um menino tão pequeno. Para un niño tan pequeño. Então nós achamos que vai ser muito difícil para nós. Nosotros creemos que va a ser muy difícil. Mas para é nosotros. mais do que difícil, irmão. Mas é mais que difícil. É totalmente impossível. É totalmente impossível. A igreja ela não pode se autopreparar. A igreja não pode autopreparar-se. Nós temos que ter bastante cuidado aqui, conhecer isso como isso é, da forma como é. Temos que mirar isso de la forma que é. Então o Senhor nos fala Entonces, primeiramente. o Senhor nos habla primeiramente. E por isso que Ele precisa ganhar primeiramente o nosso ouvido. Por isso é que Ele necessita ganhar primeiramente nuestro Lembre que oído. Deus quer o seu ouvido primeiro. Recuerde que Deus quer seu ouído. Você como sacerdote, a primeira coisa precisa ser tocado com sangue na orelha. Como un sacerdote, lo que primero necesita ser tocado con sangre. Esse primeiro. Esto primero. Tem que ser tocado aí. Tiene que ser tocado ahí. Temos que considerar aquilo que o Senhor fala para nós. Tenemos que considerar aquello que el Señor habla con nosotros. E aí começamos a nos tornar responsáveis por aquilo que temos ouvido. Ahí nos empezamos a convertir en responsables por aquello que hemos escuchado. E agora, tudo isso que temos ouvido, Y ahora todo eso que hemos escuchado, esse conteúdo específico, ese contenido específico, é aquilo que Paulo falou para Timóteo. es aquello que Pablo habló con O que Timoteo. ouviste de mim diante de muitas testemunhas. Lo que oíste de mí delante de muchas Confia a testimonios. homens fiéis, Confía a hombres que fieles sejam idôneos também para ensinarem a outros. y que sean idóneos para enseñar a otros. Esse conteúdo é o Evangelho. Ese contenido es el Evangelio. Sempre que o Senhor abre sua boca, Ele nos fala do Evangelho. Siempre que el Señor abre su boca nos habla del Evangelio, Do seu Filho Jesus, de su Hijo da Jesús, sua pessoa, de su persona, da sua obra, de su obra, dos seus ensinamentos. de sus enseñanzas. Então nós temos que ouvir primeiro. Entonces nosotros tenemos que escuchar primero, Porque todas as ações dos santos que se refere aqui, porque todas las acciones de los santos, os atos de justiça dos santos, los hechos que se refieren aquí de los santos, eles estão relacionados a uma pessoa. ellos están relacionados con una persona. O comportamento dos santos, Los comportamientos de los santos, o comportamento justo dos santos, el comportamiento justo de los está santos relacionado a uma pessoa. está relacionado a una Por isso persona. que Cristo precisa ser formado em nós. Por eso es que se necesita que Cristo sea formado en nosotros, Cristo, essencialmente Cristo, porque esencialmente Cristo são os atos de justiça de Deus. son los hechos de justicia de Dios. Então isso vai sendo formado na noiva. Entonces eso se va formando en la A novia. noiva então está sendo preparada com essa formação Entonces la novia está siendo preparada con esa formación para esse casamento, para para, essas bodas. para esas bodas, para ese matrimonio. Amém? Aqui, versículo 8. En el versículo 8, Lê para mim, irmão, por favor. y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amém? O linho fino El lino fino são as ações justas son las acciones justas dos santos. de los santos. Nós poderíamos dizer Mas nosotros podríamos decir que existem algumas coisas erradas em nós, que existen algunas cosas equivocadas en nosotros, mas que existem algumas coisas boas também. pero que existen unas cosas buenas también. Mas é as coisas boas que Deus quer ver na igreja, Mas son las cosas buenas que Dios quiere ver en la iglesia. é o seu próprio Filho. Es a su propio Hijo. Irmão, Deus não tem nenhum interesse nas nossas coisas boas. Hermanos, Dios no tiene ningún interés en sus cosas Eu buenas. posso falar isso para você, que eu sei que vocês já conhecem isso. Yo puedo hablar esto para ustedes, pero yo sé que ustedes ya conocen esto. Esse evangelho humanista Este evangelio humanista que se instalou na história, que se ha colocado en la historia muito mais na história y contemporânea, mucho más en la historia de que contemporánea o homem é, de que o homem é. de lo que el hombre es, de lo que el O hombre evangelho fala exatamente o contrário. es. El evangelio habla totalmente. Se o evangelho disser que o homem é, Si el evangelio dijera que el hombre es, a palavra seguinte la palabra é siguiente pecador, es un pecador, precisando da graça de Deus. necesitando de la gracia de O Dios. homem não é absolutamente nada. El hombre no es absolutamente nada. Ele, na verdade, é uma massa disforme. En realidad es una masa deforme. Disforme. Ele é uma representação Él es una representación da árvore do conhecimento do bem e do mal. del
una representación del árbol del conocimiento del bien y Em del sua mal. natureza há coisas boas En su naturaleza hay cosas buenas e há coisas más. y hay cosas malas. E qual é a fonte? ¿Y cuál es la fuente? A árvore do conhecimento do bem e do mal. La fuente es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Então o bem que vem do homem Entonces el bien que viene del é hombre mal também. es malo A también. justiça que vem do homem La justicia que viene del hombre é injusta. es injusta. Está tudo errado no mundo. Está todo equivocado. Então nós temos que entender Entonces nosotros tenemos que entender que essa preparação da noiva, que esa preparación de la novia, esses atos de justiça, esos hechos de justicia, são na verdade son en verdad as ações justas las acciones da justas natureza do Filho de Deus. de la naturaleza del Hijo de Dios. E vamos compartilhar rapidamente nessa manhã, Vamos a compartir rápidamente en esta mañana. objetivamente me refiro, Objetivamente me refiero a 4 importantes pontos que aparecem no Novo Testamento, 4 importantes puntos que aparecen en el Nuevo que falam Testamento de imagem. que hablan de la imagen. Imagem na palavra de Deus Imagen en la palabra está de sempre Dios se referindo a caráter. siempre se está refiriendo al carácter. Caráter se refere à conduta. Carácter se refiere a conducta. Deus está trabalhando no caráter. Dios está trabajando en el carácter del hombre. Deus não trabalha na sua personalidade. Dios no trabaja en su personalidad. Personalidade e caráter são coisas diferentes. Personalidad y carácter son cosas A totalmente diferentes. personalidade é um conjunto de características próprias de um determinado ser. Personalidad es un conjunto de características propias de un determinado ser. Por exemplo, se você olha para a Patrícia, Si usted mira para Patricia, então a Patrícia tem uma forma própria da Patrícia, tiene una forma propia de Patricia, jeito próprio da Patrícia, un jeito próprio, aspecto propio, uma maneira una manera própria, propia, uma forma de falar, una forma de hablar, de gesticular. de Estimular. Sim. Gesticular. E ainda que ela tenha uma herança genética de sua mãe, mismo que ella tenga una herencia genética de su madre, ela também, ainda assim, aún así, ela tem uma personalidade diferente. ella tiene una personalidad diferente. Você observa os nossos filhos, Usted observa a nuestros aqui os hijos, filhos da Maria e do Plácido, que son de María y de são Plácido, 3 crianças, son 3 niños, mas eles têm, más ellos ainda tienen, que irmãos, ainda que com a son mesma hermanos, herança genética, con la misma herencia né, genética, ocuparam o mesmo útero, ocuparon el mismo tiveram a útero, mesma criação, tuvieron la misma mas são creación, diferentes totalmente. son totalmente Não é assim, Maria? diferentes. Cada um tem sua própria característica. Cada uno tiene su propia característica. Uma das características mais fortes de uma seita Una de las características más fuertes de una secta é que todo mundo é igual, es que todo el mundo es igual, mas Deus não fez ninguém igual. mas Dios no ha hecho nada As igual. pessoas são diferentes. Las personas son diferentes. Nas seitas, En las sectas, normalmente as pessoas precisam pensar igual, normalmente las personas necesitan pensar igual, falar igual, hablar igual, gesticular igual, testicular igual, vestir igual, vestir igual, tudo tem que ser igual. todo tiene que ser igual. Mas Deus ama a diversidade Mas Dios ama la e diversidad Ele fez os seres muito diferentes dos y outros. Él hizo los seres muy diferentes de Ainda que nosotros. somos de essência e de natureza humana, Ainda que somos de esencia y de naturaleza no humana, aspecto da subsistência, en el aspecto de la subsistencia, nós somos diferentes uns dos outros. nosotros somos Somos diferentes seres unos de los otros. individualizados. Somos seres Não individualizados. confunde com individualistas. No se vayan a confundir con individualistas. Individualizados. Pessoas Individualizados. que são diferentes umas das outras. Son cosas que son diferentes E unas de nós las temos que otras. aprender a respeitar isso. Nosotros tenemos que aprender a respetar. Às vezes também nós queremos ser iguais. A veces también nosotros queremos ser iguales. Poxa, aquele irmão é tão espiritual. Aquel hermano es tan Eu espiritual. quero ser exatamente igual a ele. Yo quiero ser exactamente igual a él. E você pode ser, até como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ustedes pueden ser también como Pablo, que ha dicho, seamos imitadores. Mas seamos não imitadores en é Cristo. imitar a personalidade de Paulo, Mas no es imitar la personalidad de Pablo, senão o caráter. sino el carácter. O que é formado é o caráter. Amém. Lo que es formado es el carácter. Deus não muda a sua maneira pessoal de ser. Foi Ele que deu a você. Dios no cambia su manera personal de ser, porque Él fue el que dio su ser. Agora, Plácido só tem um. Mas Plácido solo tiene uno. Sandro só tem um. Sandro solo hay E uno. você vai vendo que aí começa a formar-se uma grande beleza. Y usted ve que ahí se va formando una gran belleza. Porque ainda sendo pessoas tão distintas e diferentes, Porque aún siendo personas tan distintas y diferentes, podemos convergir para o mesmo ponto na adoração. podemos intervenir en el mismo punto de adoración. Você é muito diferente de mim, Usted es muy diferente de mí. mas nós podemos adorar o mesmo Deus. Nos podemos adorar al mismo Podemos Dios, convergir para o mesmo ponto. convertir para el mismo punto. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso. Es algo muy maravilloso.
Desses quatro pontos importantes que existem na palavra de Deus, De estos cuatro importantes que existen en la palabra que de Dios, fala sobre imagem, que habla sobre imagen, nós vamos dar um pouco uma dose a mais nosotros vamos a dar una dosis más a esse aspecto da formação da noiva. a ese aspecto de la formación de la novia. E nós vamos observar na palavra de Deus Y nosotros vamos a observar en la palabra de Dios que isso realmente é propósito eterno de Deus. que esto realmente es propósito eterno de Dios. O primeiro ponto, El primer punto, já que estamos com as escrituras, vamos observar ya que estamos con las Colosenses, escrituras, vamos a observar en Colosenses, capítulo 1, capítulo 1, o contexto do que nós vamos ler el contexto de lo que nosotros vamos a leer está falando do Senhor Jesus. está hablando del Señor Jesús. No versículo 15, En el versículo 15, eu pedi meu irmão para ler. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Versículo 16. porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No versículo 16 aparece um ponto importante aqui. En el versículo 16 aparece un punto importante Que diz, aquí, porque nele foram criadas todas as que coisas. dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Ser criado por ele é uma coisa. Ser creado por Él es una cosa, Ser criado para ele é uma outra coisa. ser creado para Él es otra cosa, Subsistir por ele é uma outra y coisa. subsistir por Él es otra E cosa, ser criado nele é outra y coisa. ser creado en Él es otra cosa. Então ele realmente é o centro. Entonces realmente Él es el Porque centro, tudo é feito a partir dele. porque todo es hecho a partir de Él. Esse nele que aparece aqui, Ese nivel que aparece aquí, esse nele, ese porque el nivel que aparece aquí, porque en Él é como se ele fosse es como si Él fuera a arquitetura la arquitectura ou o modelo arquitetônico o el modelo arquitectónico do propósito de Deus. del propósito de Quando Dios. Deus intentou fazer, Cuando Dios intentó hacer como uma grande obra que você vai fazer, como una gran obra que usted va a hacer, você precisa primeiro de um projeto, de um desenho. usted necesita primero un proyecto, un diseño. Não vamos entender mal aqui. No quiero que me entendáis mal aquí. O Senhor Jesus é uma pessoa. El Señor Jesús es una Mas persona. quando a palavra diz que porque nele foram criados, Pero cuando la palabra dice que en Él fueron creadas, ele é o modelo de Él tudo que es está el modelo criado. de todo lo que ha sido É creado. como se ele fosse o desenho de tudo que está criado. Es como si Él fuera el diseño de todo lo que está creado. Claro que isso não se refere ao aspecto externo tão somente. Claro que eso no se refiere solamente al aspecto Isso fala externo, mais do aspecto interno. eso habla más del aspecto Se você interno. observar tudo que está criado, Si usted observa todo lo que está creado, mesmo depois que entramos no prejuízo do pecado, mismo cuando entramos en el já juicio del quando pecado, nascemos, ahí ya cuando nós nacimos, temos dificuldade de ver a beleza nas coisas criadas. nosotros tenemos Dificuldade. dificultad de ver las cosas, la belleza en las Beleza. cosas creadas. Mas tudo que está criado Mas todo lo que está creado foi criado nele. fue creado en Él. Então há beleza. Entonces hay Às belleza. vezes nós não vemos. A veces nosotros Mas no há vemos, beleza. mas hay belleza. Quando você está diante de um mar, por exemplo, Por lo menos cuando usted está delante del mar, quando você está diante do Senhor e quando você observa aquele lindo mar, cuando usted está delante del Señor, observa aquel lindo ou mar. quando você observa as montanhas, O cuando usted observa las montañas, enfim, em geral, tudo que está criado, en fin, en general, todo lo que está creado, não existe só engenhosidade, no existe un sueño de existe generación. muita beleza, Existe mucha belleza. porque tudo foi criado nele. Porque todo fue creado en Ele é o Él. desenho arquitetônico de tudo que Deus criou. Él es el diseño arquitectónico de todo lo que Dios E creó. também diz que E também diz por ele, Por Él, então também ele criou. entonces también Él creó. Não é? Ele estava com Deus e ele é Deus. Él estaba con Dios y Él era Dios. Então tudo também foi criado por ele. Entonces todo también fue creado por E Él. foi criado para ele. Y fue creado para Él. E mais do que isso, Y más que no eso, versículo 17,
En el versículo diz que 17 todas as coisas subsistem por Ele. dice que todas las cosas subsisten por Elas Él. não só foram criadas Ellas solamente no fueron creadas nele, en Él, por Ele por Él e para Ele. y para Él. Elas também têm vida, Ellas también tienen vida. elas subsistem, Ellas subsisten porque Ele porque é Él quem emana essa vida. es quien da esa vida. A vida vem dele. La vida viene de Até Él. o próprio diabo, Hasta el propio para se diablo, manter vivo, para mantenerse ele vivo, precisa da vida. Él necesita de la Ele vida. não pode fazer nenhuma pobre barata. Él no puede ser ni siquiera una Você pobre acha que a barata cucaracha. foi criada pelo diabo? ¿Usted cree que la cucaracha fue creada por Ele el não tem diablo? poder de dar vida. Él no tiene poder de dar Ele, vida. para estar vivo, Él para estar ele vivo, precisa receber vida. Él necesita recibir O texto vida. diz que tudo subsiste por ele. El texto dice que todo Não diz subsiste que por os Él. homens subsistem por ele. Él no dice que los No dice hombres, que la iglesia que los subsiste hombres por Él. subsisten por Él, ni que la iglesia subsiste por Él. Tudo, Todo tudo Todo. tem vida por causa dele. tiene vida por causa de Él. Uma árvore que dá fruto, Un árbol que da uma fruto, semente que dá uma árvore. una semilla que crece y da un Toda essa árbol. potencialidade de vida que tem dentro dessa semente, Toda esa potencialidad de vida que tiene dentro de esa é ele semilla, quem dá a vida. es Él quien da la vida. Nada tem vida em si mesmo. Nada tiene vida en sí mismo. Somente Deus tem vida em si mesmo. Solamente Dios tiene Só vida en sí Ele mismo. possui a vida incriada. Solo Él posee la vida Ele não increada. precisa receber vida. Él no necesita recibir vida. Ele já tem vida. Él ya tiene vida. Eternamente Ele tem vida. Él eternamente tiene vida. Nós não. Nós Nosotros no. precisamos de um conjunto de coisas funcionando Nosotros necesitamos un conjunto de cosas por funcionando meio da vida, por medio de la vida para que possamos ter vida. para que podamos Para tener que vida, possamos nos manter vivos, para que nos podamos mantener vivos. precisamos de rins funcionando, Necesitamos de riñones o funcionando, coração, el corazón, fígado, el hígado tudo isso. y todo eso. Se nós parássemos para meditar um pouco, Si nosotros paramos para meditar un poco, nós íamos realmente ver que a nossa vida não está nas nossas mãos. vamos a ver que nuestras vidas no están en nuestras manos. Não, realmente não está nas nossas mãos. Realmente no están en nuestras Nós manos. estamos sentados aqui Nosotros estamos sentados aquí e achamos que vamos ficar mais 70 anos na y Terra. pensamos que vamos a quedarnos aquí más 70 años en la tierra. E hoje pode ser o nosso último dia. Y hoy puede ser nuestro último día. Se Ele estancar essa vida, Si Él corta esa vida, já não há mais vida. ya no hay más vida. Seguimos. Seguimos. Vocês entendem isso, irmão? ¿Ustedes están entendiendo eso? O que ¿No? isso quer dizer? ¿Qué es lo que eso quiere Que decir? tudo está nas mãos dele. Que todo está en sus manos. E Ele é poderoso para nos sustentar Él es poderoso para e sustentarnos para nos manter vivos. y para mantenernos vivos. Esse é o assunto. Ese es el asunto. Tudo subsiste por Ele. Todo subsiste por Él. Nada subsiste por si próprio. Nada subsiste por sí propio. Tudo vem dele. Todo viene de Él. Mas no versículo 15, Más el versículo que é o 15, versículo que deve nos chamar a atenção, que es el versículo que nos debe llamar la a atención, definição aqui é o qual é a imagem do Deus invisível. el cual es la imagen del Dios invisible. Ele, Él, o Senhor, el Señor, é a imagem do Deus invisível. es la imagen del Dios invisible. Aquele Deus que não pode ser visto, Aquel Dios que no puede ser que visto, habita numa luz inacessível, que habita en una luz é uma inaccesible, luz impenetrável. una luz Por isso que impenetrable. muitas pessoas Por eso es que muchas personas têm muita dificuldade de falar sobre Deus. tienen mucha dificultad a la hora de hablar sobre Dios, Porque Deus não pode ser prescrutado. porque Dios no puede ser Prescrutado não pode ser. descrito. Sim, sim. A palavra fala, por exemplo, em Colossenses 2:2, La palabra habla, por ejemplo, en Colosenses 2:2, fala do mistério de Deus Cristo. habla sobre el misterio de Dios, Cristo. Então, Deus que não pode ser conhecido Dios que no puede ser conocido, é revelado na pessoa do seu Filho. es revelado en la persona de su Hijo. Jesus é a imagem. Jesús es la imagen. Quando diz que Ele é a imagem, que Cuando o dice que Filho él é a imagem, es la imagen, que el Hijo es la imagen, Ele está dizendo que o Filho é o caráter, Él está diciendo que el Hijo es el o carácter, Filho é o comportamento, el Hijo es el o comportamiento, Filho é a natureza, é a maneira como Deus é, Ele representa isso. el Hijo es la manera, el comportamiento, la manera como Él E es. nós mencionávamos ontem, Nosotros perdão, mencionamos ayer que houve testemunho que ha habido testimonios de Deus de Dios no seu aspecto, en su aspecto, na sua criação, en su no creación, seu aspecto de soberania. en su aspecto de soberanía. Né? Parece-me que alguém pode testemunhar Parece que alguien puede dar testimonio no momento em que Deus criava as coisas. en el momento que Dios creaba las cosas. Penso que os anjos
Yo pienso que los ángeles eles podem dizer muito da soberania de Deus. pueden decir mucho sobre la soberanía Porque de Dios, eles são porque ellos não son, só na criação, ellos no son la creación, mas em tudo que Deus faz, más en todo lo que Dios em hace, tudo que Deus é, más en todo lo que Dios nesse hace, aspecto de soberania, en ese aspecto de soberanía, eles são testemunhas. ellos son testimonios de eso. Mas o assunto Mas el asunto é que a revelação es que la de Deus revelación de Cristo é a revelação não só da soberania, no es solo la revelación de la soberanía, é muito mais do que isso. es mucho más É a que eso, revelação do caráter, es la revelación del é a carácter, revelação de como Deus é. es la revelación de cómo Dios Então, como es. Jesus andava nessa terra Entonces, como Jesús andaba en esta tierra e quando ele falava, y cuando Él hablaba, quando ele gesticulava, cuando Él testiculaba, enfim, tudo que ele fazia, todo lo que Él hacía, era Deus quem estava fazendo. era Dios que estaba haciendo. Deus é daquela maneira, Dios era aquella daquela manera, maneira como Jesus é. de aquella manera como Isso Jesús nos es. fala algo, irmãos, Eso nos habla algo, que hermanos, Jesus, que ele Jesús tem uma posição representativa. tiene una posición representativa. Ele vem para demonstrar Él viene para demostrar aquilo que o seu Pai é. aquello que su Ele Padre diz que es. não faz nada Él dice que no hace a nada, não ser as coisas que ele ouve e que ele vê do seu Pai. aquellas cosas que Él oye, escucha y ve de su Então Padre. ele é um representante. Entonces Él es un E você vê representante. muito isso no E serviço você- da Trindade. Y usted ve mucho esto en el servicio de la Trinidad. Quando o Filho vai e envia o Espírito Santo juntamente com o Cuando el Pai, Hijo va y envía al Espíritu Santo junto con su Padre, o Espírito Santo você sabe que é Deus. el Espíritu Santo usted sabe que es E Dios. ele tem autonomia como Deus para fazer como ele bem Y Él parece. tiene autonomía para hacer como Dios hace. Mas em Deus parece não haver essa linguagem. Mas en Dios parece que no hay ese lenguaje. Funciona totalmente, Funciona totalmente, ainda sendo três pessoas, aún siendo tres personas, funciona como se fosse uma única pessoa. funciona como si fuera una única persona. A maneira do serviço de Deus La manera del servicio de é Dios algo que é muito espetaculoso, é muito es algo muy grandioso. espectacular, muy grandioso. Né? Então, quando o Espírito Santo vem, Mas cuando el Espíritu Santo ele não viene, vem para falar de si mesmo, Él no viene para hablar de sí ele vem mismo, para falar de Cristo. Él viene para hablar de Assim Cristo. como Cristo veio para falar de Deus. Así como Cristo vino para hablar de Dios. Mas quando Cristo vai dessa terra, Mas cuando Cristo se va de esta tierra e Deus está em Cristo, y Dios está en Cristo, reconciliando todas as coisas. reconciliando todas las Quando ele cosas, vai dessa terra, y cuando Él va de esta tierra, alguém vai precisar ficar aqui no lugar, alguien necesita quedarse aquí. porque essa obra é uma obra em continuidade. Porque esto es una obra en continuidad. Então Deus enviou a Cristo. Entonces Dios envió a Cristo Quando Cristo foi daqui, y cuando Cristo fue de aquí, ele salió deixou a de aquí, igreja. Él dejó a la A iglesia. igreja é o organismo La iglesia es el organismo que vai dar continuidade que va a dar continuidad àquilo que Cristo começou. a aquello que Cristo comenzó. Então a nossa posição Entonces nuestra é uma posición posição representativa. es una posición Assim representativa. como Cristo é a imagem, Así como Cristo es la imagen, agora ahora nós vamos observar nosotros vamos a que observar nós também temos essa imagem. que nosotros también tenemos esa De onde está imagen. escrito isso? ¿Y dónde está escrito esto? Desde a criação. Desde la creación. Quando Deus fez o homem, Cuando Dios hizo el já hombre, mostrou no homem o seu propósito. ya mostró en el hombre Na su propósito. constituição do homem, En la constitución del hombre já está o desenho do propósito. ya está el diseño del propósito. Quando você faz um prédio, Cuando usted hace un você edificio, sabe que é para pessoas morarem. usted sabe que es para que las personas vivan. Quando você vai à cozinha e observa o sal, Cuando usted va a la cocina y observa la sal, você sabe que ele serve para salgar. usted sabe que eso sirve para Por que as salar. coisas são assim? ¿Por qué las cosas son así? Porque tudo está desenhado para um fim e um propósito Porque específico. todo está diseñado para un fin y un propósito Antes de específico. ser alguma coisa, Antes de ser alguna precisa cosa, haver um propósito. necesita haber un Então, por propósito. que veio o sal? Entonces, ¿por qué vino la Porque sal? havia uma necessidade. Porque había una necesidad. A necessidade de dar tempero. La necesidad de dar ese aliño. Sim, e aí veio o sal. Ahí vino la sal. Então, o sal tem um propósito. Pero la sal tiene un propósito. Lei de propósito Ley del e propósito de desígnio. para lo que fue designada. Estão entendendo isso? Da mesma forma o homem. De la misma forma, Quando el hombre. você olha a formação do homem, Cuando usted mira la formación você del hombre, observa o seu desenho, cuando usted observa su diseño, você vai entender usted va a entender qual é o propósito que está por trás. cuál es el propósito que está por detrás. Amém? Façamos o homem
hagamos el hombre a nossa imagem, a nuestra imagen, conforme a nossa semelhança. conforme a nuestra Nós semejanza. sabíamos até aqui Nosotros sabíamos hasta que aquí o Filho que el Hijo é a imagem do Deus es invisível. la imagen del Dios invisible. Mas agora nós conhecemos uma segunda verdade. Mas ahora nosotros conocemos una segunda verdad. Nesse conjunto de verdade, En este conjunto de verdades conhecemos o segundo aspecto. conocemos el segundo aspecto. Se Cristo é a imagem de Deus, Si Cristo es la imagen de Dios, nós somos a imagem nosotros somos la de imagen Cristo. de Cristo. Você vê a representatividade aí? Usted está viendo la representación ahí. Está muito claro. Está muy claro. Porque se em Colossenses diz que Cristo é a imagem, Porque si en Colosenses habla que Cristo es la imagen, em Gênesis diz, en Génesis dice, façamos o homem, dice hagamos el e hombre. aqui não são os anjos, Aquí no son los aqui é a ángeles, Santíssima Trindade. es la Santísima Trinidad. Façamos o homem Hagamos el a hombre nossa imagem. a nuestra imagen. Mas aqui não diz que é Cristo. Mas aquí no está hablando de Mas aqui Paulo, pelo Espírito Santo, Mas aquí Pablo por el Espíritu Santo está dizendo está hablando que essa imagem que esta imagen é Cristo. es Cristo. Estão compreendendo? ¿Están Essa entendiendo? imagem é Cristo. Esta imagen es Cristo. Então aqui primeiro é Cristo. Entonces aquí primero es Ele é o Cristo. modelo. Es el Ele é modelo. o primeiro que precisa ser enviado. Es el primero que Ele é o precisa modelo a ser ser enviado. seguido. Es el modelo a Ele seguir. é a vara que Deus mede todas as coisas. Él es la vara con que Dios mide todas las Então cosas. primeiro Cristo. Primero. Mas agora nós observamos Primero Cristo. que não somente Cristo foi enviado. Mas ahora observamos que no solamente Cristo fue enviado. Nós fomos enviados também. Nosotros también fuimos enviados. E sabe como? ¿Y sabes cómo? Da mesma maneira que ele foi. De la misma forma que Él fue. O Senhor menciona em João, El Señor habla en Juan. ele diz para o Pai, Él habla para el Padre. eu envio a eles Yo envío a ellos da mesma forma como eu fui enviado. de la misma forma como yo fui enviado. Como eles, assim como Así tu como me enviaste, tú me enviaste, eu os envio. yo los envío. E aí ele envia os discípulos. Y ahí envía a los Se discípulos. você vê como Jesus foi enviado, Si usted observa cómo Jesús fue enviado, talvez esse é um tempo para uma outra comunhão. tal vez eso es un tiempo para otra Nós comunidad. vamos observar que, inclusive, o caminho da igreja Que nosotros vamos a observar que inclusive el camino é de o la iglesia mesmo caminho que Cristo trilhou nessa terra. es el mismo camino que Cristo anduvo en esta tierra. Inclusive, o seu objetivo Inclusive su objetivo final, que era ir a Jerusalém. que era ir a A Jerusalén. igreja também marcha para Jerusalém, La iglesia también marcha a Jerusalén. principalmente no tempo que estamos vivendo. Inclusive en el tiempo, principalmente en el tiempo que estamos viviendo. Ele foi semeado figuradamente no Monte Hermon, Él fue figuradamente enterrado, sembrado en el monte Hermón, porque monte na Bíblia fala da comunhão porque monte en la Biblia habla de comunión, e da comunhão com Deus. de la comunión con Dios. E você vai observar que Você exatamente vai observar daí que começa exatamente daí as pequenas nascentes, Comienzan las pequeñas sembras, nacientes, nacientes, Las fuentes las fuentes pequeñas, sí, onde embaixo vai começar o Rio Jordão. donde abajo va a comenzar el río Jordán. Ele despeja no mar, ele aflui para o mar da Galileia, El profundo el mar de la ele Galilea aflui para ali, fluye para o mar da el Galileia, mar de Galilea e depois segue y después o sigue Rio Jordão por el río em Jordán direção ao Mar Morto. en dirección al Mar Muerto. Se você for ver nessa geografia, Si usted va a ver en esa geografía, foi o mesmo caminho que o Senhor Jesus percorreu. fue el mismo camino que Jesús recorrió. Assim também no Monte da Santidade, no Assim. Monte da Presença de Deus, Así también en el monte de la santidad, del monte de la presencia na de sua Dios, quenose, no seu desvaziamento, en su kenosis, su desvaciamiento. ele veio e desceu. Él vino y descendió. E ele vem exatamente na mesma direção do Rio Jordão, porque aí está onde começou o seu trabalho. Él vino na Galileia. exactamente en la dirección del río Jordán. E ele vem Él descendo. viene bajando. E ele vem descendo. E você sabe que o ministério dele é um ministério cheio de vida. Y usted sabe que el ministerio de él es un ministerio lleno de vida. Por onde ele passa, ele transborda a vida. Y por donde él pasa, él transborda vida. Porque isso também é uma figura do Rio Jordão. Porque eso también es una figura del río É um rio Jordán. muito rico. Aquello es E muy quando ele rico. despeja o mar, e quando ele aflui para o mar da Galileia, Cuando él fluye por el mar de nós Galilea, sabemos que esse é um mar, esse é um lago muito rico, sabemos que eso es un lago, un mar muy rico, cheio de vida. lleno de vida. Mas se você olhar Jesus paralelamente, Ahora, si usted mira a Jesús ele paralelamente, vai seguindo para Jerusalém. él va siguiendo para Jerusalén. Porque se você observar no mapa, Porque si usted observa el mar,
o Mar Morto está ao lado el Mar Muerto está a un lado e Jerusalém está do outro. y Jerusalén está del otro. O Mar da Galileia é um mar de vida, El Mar de Galilea es un mar de vida, mas o serviço do Senhor não termina aí. mas el servicio del Señor no terminó Ele ahí. continua descendo. Él continúa Ele passa por bajando, Sicar, ele passa por Samaria, Él pasa por Sicar, e por esse Samaria. ministério vivo e cheio de vida vai fluindo. Ese ministerio vivo y lleno de vida va fluyendo, Mas no seu rosto, mas en su rostro João chega a dizer Juan llega a decir que o seu rosto identifica com Jerusalém. que su rostro se identifica con Jerusalén. Hoje nós temos a teologia da prosperidade. Hoy nosotros tenemos la teología de la prosperidad. Isso não está nada identificado com Jerusalém. Eso no está en nada identificado con Mas o Jerusalén. nosso Senhor é um homem cheio de vida, Mas el Señor es un hombre lleno de vida, mas que vai enfrentar a morte. mas que va a enfrentar a la E ele muerte. continua descendo. Y él continúa descendiendo. E você sabe que esse Mar Morto é uma das partes registradas, uma das partes mais baixas da Terra. Y usted sabe que el Mar Muerto es una de las partes registradas más bajas Então de ele la tierra. recebe a fluência do Rio Jordão, Entonces él recibe el fluir del río Jordán, mas ele não consegue dar nada para ninguém, mas él no consigue dar nada para porque ele é nadie, muito baixo. porque él es muy bajo. Tudo que chega nele morre. Y todo lo que llega en él Há muere. uma salinidade muito densa nessa região. Hay una de salinas muy densa en esa región. Quando a água chega aí, nada pode se manter vivo. Y cuando algo llega ahí, en esas aguas nada puede mantenerse Isso vivo. realmente representa a morte. Eso realmente representa la E muerte. é para esse lugar, é para essa região que o nosso Senhor está indo. Y es para esa región que nuestro Señor está Se yendo. você observar a história da igreja, Si usted observa la historia de la é iglesia, exatamente isso que acontece na história. es exactamente eso lo que sucede en la Aqueles que historia. não dobraram seu joelho a Baal Aquellos que no doblaron sus rodillas a Baal foram pessoas que serviram a Deus intensamente, fueron personas que sirvieron a Dios intensamente, deram suas vidas dieron sus vidas, e se deixaram gastar que se dejaron desgastar até o seu último momento aqui. hasta su último momento aquí. Sabe por que isso é assim? ¿Sabe por qué eso es así? Porque o Senhor foi o primeiro que trilhou esse caminho. Porque el Señor fue el primero que anduvo ese camino. E Ele nos enviou para isso, Y Él nos envió para eso, para esse testemunho de vida. para ese testimonio de vida. Amém? Até a morte, irmão. Hasta la muerte, hermanos. Até a morte. Hasta la muerte. Onde Ele também está aí conosco. Donde Él también está ahí con nosotros. Então, essa segunda verdade Entonces, esta segunda verdad é algo que deve realmente impactar o nosso coração. es algo que realmente tiene que impactar nuestro Ele nos corazón. chamou Él nos llamó para esse propósito, para ese propósito, de andar na terra como Ele andou. de andar en la tierra como Él andó. Então, se Ele é a imagem, Entonces, Él es la imagen, então é Ele quem representa a Deus. Él es quien representa a O Dios. Deus que não pode ser conhecido. El Dios que no puede ser conocido, É conhecido, é es revelado conocido y nele. revelado en Él. Mas o mesmo Deus Mas el mismo Dios que continua sem conhecimento, que continúa sin no conocimiento, tempo em que Jesus vai sair da terra, en el tiempo que Jesús va a salir de la tierra, Ele vai enviar juntamente com o Pai, Él va a enviar juntamente Ele con vai el enviar o Padre, Espírito. Él va a enviar el Espíritu. Agora aparece a igreja. Ahora aparece la iglesia. Então qual é o encargo e a função principal da igreja na terra? Entonces, ¿cuál es el encargo y la función principal de la iglesia en la tierra? Demonstrar Demostrar ao Deus invisível, al Dios o invisible, Deus que não pode ser conhecido, al Dios que no puede ser conocido, mas que é revelado em Cristo. mas que es revelado en Foi Cristo. revelado em Cristo Fue revelado en e Cristo. agora Cristo está em nós. Y ahora Cristo está en E nosotros. Cristo Y Cristo es aquelas ações justas aquellas acciones justas dos santos de los santos que aparecem em Apocalipse 19. que aparecen en Apocalipsis 19. É Ele as ações justas de Deus. Él es las acciones E quando justas Ele de agora Dios. envia a igreja, Entonces, cuando Él ahora envía a a la igreja iglesia, tem o encargo la iglesia tiene un de encargo dar continuidade ao seu ministério. de dar continuidad a su A ministerio. igreja não pode se perder em outra coisa. La iglesia no puede perderse en O otras seu cosas. encargo único Su encargo único é dizer na terra, es decir en la de tierra, maneira correta e de manera adequada, correcta y adecuada, quem Deus é. quién es Dios. Revelar na terra Revelar en la o tierra caráter do Deus invisível. el carácter del Dios Isso é invisible. algo tão grandioso, irmãos, Y eso es algo tan grandioso, que hermanos, principados e potestades estão de olho aí. que principados y potestades están ahí mirando. Nós somos como peixes em aquário. Nosotros somos como peces en un acuario. Há uma grande nuvem de testemunhas aí Hay hoje, una gran nube de testimonios, de testigos ahí, porque muito porque muchos do que está em Cristo de los que están en Cristo agora é demonstrado na igreja. ahora demostraron la iglesia. Então, nunca ninguém viu a Deus.
Nunca nadie vio a Dios. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, Mas el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, este o fez conhecer. ese hizo conocer. Então, quando qualquer precisar conhecer a Deus, Entonces, cuando alguien necesita conocer a Dios, ele precisa ir a Cristo. él necesita ir a Cristo. Amém. Mas Cristo não está mais nessa terra Mas Cristo no está más en esta tierra como homem andando aqui. como un hombre andando aquí. Cristo está nessa terra, Cristo está en esta mas tierra, agora dentro da igreja. mas ahora dentro de la Então, quando iglesia. as pessoas quiserem conhecer o caminho, Entonces, cuando las personas quieren conocer el camino, para quem elas têm que perguntar? ¿a quién ellas tienen que preguntar? A você, A ustedes, a nós. a nosotros. Quando o mundo Cuando el mundo precisar conhecer a verdade, necesite conocer la e verdad, efetivamente precisa, efectivamente él necesita. a quem vai precisar ir? ¿A quién va a necesitar él? A nós, A nosotros, a igreja. a la iglesia. Você acha que isso é uma soberba dizer isso? ¿Ustedes creen que esto es algo soberbio decir esto? Não é soberba dizer No isso. es de soberbio, hermano, Esse é o decir esto. propósito de Deus. Es el propósito de É que Dios. às vezes nós não compreendemos. Lo que pasa es que a veces no comprendemos. Nós ficamos com um propósito muito pequeno, Nosotros nos quedamos con un propósito muy mas isso é um pequeño. grandíssimo propósito. Mas eso es un grande E Deus propósito. nos colocou aí Y Dios nos ha para colocado ahí dar continuidade de forma responsável à sua para dar obra. continuidad de forma responsable a su obra. Nosso chamamento é muito maravilhoso. Nuestro llamado es muy maravilloso. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesús faló, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quando as pessoas precisarem de vida, Cuando las personas necesiten de vida, elas precisam vir à igreja. ellas necesitan venir a E la elas têm iglesia. que tocar a vida. Ellas tienen que tocar la vida. Mas o que aconteceu? Mas ¿qué es lo que sucedió? A igreja perdeu a Cristo de vista. La iglesia perdió a Cristo de E vista. quando as pessoas chegam à igreja, Y cuando las personas llegan a la iglesia, muitas vezes tocam a morte. muchas veces tocan en la Isso tem muerte. acontecido demais. Eso está sucediendo demasiado. Pessoas que têm se decepcionado com Deus Personas que se han decepcionado con por Dios causa da ação representativa da igreja. por causa de la acción representativa de la iglesia. Parece uma grande covardia aquilo que fazemos com Deus. Parece una gran cobardía aquello que hacemos Ou con até Dios. uma grande traição que a O igreja hasta faz. una gran traición. A igreja assume um papel La iglesia asume un que papel não foi dado a ela. que no fue dado a él. O papel de representar a si mesma El papel que fue de se representar a sí e mismo não a Cristo, y no a Cristo, que a enviou. que le envió E que a enviou y que la envió com um propósito muito específico. con un propósito muy específico. Vocês conseguem ver a nossa responsabilidade? Ustedes están consiguiendo ver nuestra Então, essa responsabilidad. formação da noiva Entonces, la formación de la é a novia formação das ações justas. es la formación de las acciones justas. Porque existe um justo Porque existe un que justo tem ações justas. que tiene acciones Mas ele justas, já foi ele já se foi dessa terra. mas él ya se marchó de esta tierra. Mas essa terra não ficou sem representante. Mas esta tierra no se quedó sin representantes. Nós, Nosotros, actualmente, somos os representantes de Deus. somos los representantes de Dios, Assim como Deus, assim como Cristo representou a Deus, así como Cristo representó a Dios, assim como o Pai me enviou, así como el Padre me envió, eu vos envio a vós. yo os envío a vosotros. Essas são as palavras do Senhor. Esas son las palabras del Então, Señor. quando se fala de imagem, Entonces, cuando se habla de se imagen, fala de representatividade. se habla de representación. Então, nós poderíamos dizer, Nosotros podríamos decir, irmão, eu não posso te perdoar. hermano, yo no te puedo Quem te perdonar. perdoa é Deus. Que te perdone Dios. Não, Deus perdoou. Dios perdonó. Primeiro, Primero, agora podemos perdoar. ahora podemos perdonar. Tudo que Ele fez, Todo lo que Él hizo, primeiro, agora podemos fazer ahora também. nosotros podemos hacer también. Nele, En Él, que é a nossa que capacitação, Él es nuestra que é capacidad, aquele que nos capacita porque Él es aquel que nos a capacita, fazer aquilo que Ele nos demanda. aquello que Él nos demanda. Quando Deus olhou para a igreja, Cuando Dios miró para la iglesia, Ele falou: eu quero ver o meu filho aí. yo quiero ver mi hijo Por ahí. isso a palavra Por eso la palabra primogênito primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Ele é o unigênito. Él es Ele é unigénito, o único gerado. Él es el único Ele generado. subsiste como o único gerado. Él subsiste como único É generado, uma das suas funções de subsistência. más en una de sus funciones É subsistentes. uma das suas funções de Es una de sus subsistência. funciones de subsistencia. Mas primogênito Mas primogénito é ser o primeiro es ser el primero entre muitos entre muchos identificados com Ele. identificados con Él. Amém. Quando Ele chega a ser o primogênito? Cuando Él llega a ser Quando Ele chega a ser o unigênito? cuando Él llega a ser unigénito. Ele sempre foi unigênito. Él siempre fue Ele nunca unigénito. vai chegar a ser, sempre foi Él gerado. nunca va a llegar a ser, siempre fue unigénito. Agora, quando Ele chega a ser primogênito? Cuando Él llega a ser Quando primogénito, eu e você cuando yo y temos usted o mesmo comportamento tenemos dele, el mismo comportamiento de Él, isso fala das vestiduras. eso habla de las E aí vestimentas. você pode dizer, irmão,
Ele te puede decir, mi Tudo isso é hermano, muito bonito, todo eso es muy bonito, mas não se pode tocar com um dedo. mas no se puede tocar con un Mas dedo. aí nós voltamos no assunto de responsabilidade Ahí nosotros volvemos al asunto de la e responsabilidad da capacidade. y de la capacidad. Isso é o que está proposto para nós. Eso es lo que está propuesto para E a nosotros. nossa responsabilidade em cooperar com isso. Y de nuestra responsabilidad en cooperar con eso. Você gostaria de cooperar com ¿A isso? usted les gustaría cooperar con esto? Sim ou não? ¿Sí o no? Gostaríamos de cooperar? Les gustaría o no? Amém. A capacidade vem de nós mesmos? La capacidad viene de nosotros mismos. É possível isso acontecer em Es nós? posible eso acontecer en nosotros. Sim, apenas de uma forma. Apenas de Se una Ele forma. nos capacitar. Si Él Mas nos você acha que Ele capacita. vai nos capacitar? Mas usted cree que nos va a Você acha capacitar. que Ele quer nos capacitar? ¿Usted cree que Él quiere capacitarnos? Se esse é propósito dele, Si eso es propósito, Ele é muito mais interessado nisso do que eu e você. Él es muchísimo más interesado en eso que usted y yo. Então, irmão, vamos nos lembrar. Entonces, hermanos, vamos a recordar. Capacitação Capacitación vem do Senhor. viene del Señor. E a responsabilidade Y la responsabilidad de contribuir com Ele de contribuir con Él. para a formação de Cristo em nós. Para la formación de Cristo en Essa é a nosotros. nossa responsabilidade. Esa es nuestra responsabilidad. Nós podemos pelo menos dizer, Senhor, me ajude. Nosotros podemos decir por lo menos, Señor, me Nós ayuda. podemos orar e falar, Senhor, sou tão incapaz. Nosotros podemos orar, Señor, soy Não tan há nenhuma incapaz. possibilidade, No Senhor. hay ninguna O posibilidad seu de propósito é eso. muito grande. Su propósito es muy O grande. privilégio é muito grande. Su privilegio es muy O grande. Senhor nem sequer utilizou um querubim ou um serafim como modelo para que eu me parecesse. Señor, usted no utilizó un querubín, un serafín para que yo me pareciera. O Senhor me deu um El Señor me modelo dio un modelo altíssimo, altísimo, o seu próprio Filho. a su propio Hijo. O Senhor não descansa em El nós, Señor no descansa, hermano, enquanto todo esse propósito é en cuanto todo ese consumado. propósito sea consumado. Amém? Claro que na nossa história, Claro que en nuestra historia, quando Jesus falou está consumado, cuando Él habló, está consumado, realmente já estava feito. realmente ya estaba hecho. Diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Dice que el Cordero fue muerto antes de la fundación. Na presciência de Deus, irmão, En la presencia de Dios, tem uma hermano, notícia boa para nós nessa manhã. tiene una noticia buena para nosotros en este momento. Deus já terminou o seu trabalho. Dios ya terminó su O trabajo. que você acha que pode ou não acontecer devido à nossa incredulidade, Lo que usted puede creer que va a suceder o no, debido a nuestra eu incredulidad, quero dizer nessa manhã, yo quiero decir en esta mañana, Deus já fez. yo quiero decir que Dios ya hizo. Ele não vai fazer. Él no va a hacer Na sua presciência, en su no presencia, seu conhecimento en su antecipado. conocimiento Ele anticipado. não precisa esperar as coisas acontecerem. Él no necesita esperar las Ele cosas a conhece suceder. todas as coisas num só momento. Él conoce ya las cosas en un solo momento. Inclusive, ele já falou da festa. Inclusive él ya habló sobre Ele la fiesta. já tem os convidados. Él ya tiene los E tudo invitados. está preparado. Y todo ya está A preparado. mesa já está posta. La mesa ya está puesta. Nós é que estamos demorando a chegar. Somos nosotros que estamos Ele não está demorando. demorando a vir. Él no está demorando. a Somos venir. nós que estamos tardando a sua vinda. Somos nosotros los que estamos retrasando su venida. Então, que possamos entender o Senhor, Es que podamos conocer al Señor, entender a Ele entender a Él e pelo menos, y por lo menos, irmãos, por lo menos, responsavelmente responsablemente, orarmos. orar. Senhor, Señor, venha o teu reino. venga tu Senhor, reino, faça a tua vontade. haz tu voluntad. Senhor, governa a minha vida. Señor, gobierna mi Senhor, vida, quebranta o meu coração quebranta mi tão corazón, endurecido. tan endurecido. Senhor, ajuda-me. Señor, ayúdame. Ajuda-me, Senhor. Ayúdame, Señor. Passa à minha frente. Pasa enfrente de mí Faça a sua vontade. y haz tu voluntad. Esse já é um grande princípio de cooperação. Eso ya es un gran principio de Claro que cooperación. a cruz também tem relação com isso. Claro que la cruz también tiene Negar relación a con si eso. mesmo. Negarnos a sí Porque mismos, Deus nosso Senhor é um cavalheiro. porque nuestro Señor es un caballero. Você observa que em determinada igreja ele está à porta batendo, Si usted observa en determinada puerta, Él está llamando. chamando. Como ele pode tocar a porta ¿Cómo Él puede llamar a la puerta e estar do lado de fora y estar del lado de de fuera algo que pertence a ele? de algo que le pertenece a Él? Então, ainda assim, ainda que colocaram ele do lado de fora, Aunque colocaron a Él del lado de fuera, ele está educadamente Él está tocando. educadamente llamando. O diabo não faz isso. El diablo no hace Você eso. nem precisa fazer o convite. Usted ni siquiera necesita hacerle Já nasce invitación. com ele na carne. Ya nace con Él en la carne E não tem como sair disso. y no tiene cómo salir de eso. Tem que morrer com Tiene Cristo que morir con Cristo para poder ressuscitar em novidade. Graças a para poder resucitar en novedad de Graças gracias. ao Senhor que essa etapa foi passada na nossa vida. Gracias al Señor que esa etapa ya fue pasada en E nuestra já não vida, estamos mais na carne, que ya no estamos más en la carne, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. que estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo. Agora, claro que se vamos para a carne, Claro que si vamos para la carne, então podemos ter um grande problema aí. podemos tener un gran problema ahí.
Um terceiro ponto, irmãos, Un tercer punto, hermanos, dessa verdade de esta verdad sobre a imagem. sobre la imagen É que, Es que- Romanos capítulo 8, es que en Romanos capítulo 8, por favor, me acompanhe. Versículo 28 a princípio, vamos aguardar a nossa irmã achar. versículo 28. Chegamos? 28. 8, 28. Por favor, irmão. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amém. A minha tradução é um pouquinho diferente, Mi traducción es un poco mas o diferente, sentido é o mesmo. mas el sentido es el mismo. Sabemos. Sabemos. Roidar, a palavra grega. Hoidar. Roidar. Hoidar, la palabra griega. É um saber Es un interior. saber interior. Compreende? Não? Sim. Não é apenas um saber de livros. No es apenas un saber de Não é um libros. conhecimento superficial. No es un conocimiento É um superficial. saber interior. Es un saber interior. Que todas as coisas contribuem. Que todas las cosas contribuyen. Para quê? ¿Para qué? Para que eu seja rico. Para Que eu tenha uma bela casa. Para que yo tenga una buena Para que casa. eu tenha uma família. Para que yo tenga una familia. Tudo isso pode um crente até gozar aqui. Todo eso puede un creyente hasta tener. Mas as coisas que vão contribuir não são para isso. Mas las cosas que van a contribuir no es para eso. Nesse texto não. En este texto no. Tenta achar outro, esse não. Busquen otro. Porque Esse nós vamos brigar. este vamos a discutir. Todas as coisas contribuem Todas las cosas contribuyen para o bem para el bien daqueles de aquellos que amam a Deus que aman a Dios e que são chamados y que son llamados por seus por sus decretos. decretos. Você sabia que houve um decreto? Ustedes saben que hubo un decreto Quando Deus te conheceu, cuando Dios te conoció. eu não sou hipercalvinista, Yo no soy nem vou entrar nesse hipercalvinista, tema, ni voy a entrar en este Não é o tema, nosso este tema. asunto, mas na sua presciência, mas en su no presencia, seu conhecimento antecipado, en su conocimiento ele anticipado, sabia sim que você receberia o seu filho. él sabía que usted sí recibiría O seu su hijo filho que foi sacrificado, y su hijo que fue não sacrificado, apenas para uma meia dúzia. no apenas para un medio gozo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus Nadie va a poder para llegar delante de 6 Dios pessoas. para, Ninguém pode chegar diante de Deus nadie puede llegar delante de Dios e dizer: Senhor, y decir, Señor, não há nenhuma possibilidade para mim. no hay ninguna posibilidad Agora para só o mí. que tem para mim é o inferno. Ahora solo lo que tiene para mí es Porque o el Senhor nem infierno, sequer me deu uma chance. porque el Señor ni siquiera me dio Ninguém vai colocar, una oportunidad. ninguém vai colocar Nadie isso vai na colocar conta isso. de Deus. Eso en la boca de Dios. Se o homem se afastou de Deus, Si el hombre se apartó de Dios, isso não está na conta de Deus. eso no está en la cuenta de Isso Dios. não é um problema de Deus. Eso no es un problema de Dios. Deus criou o homem para o seu propósito. Dios creó al hombre para su Na propósito. criação do homem, En la creación você del já hombre, viu o objetivo. usted ya vio el Deus objetivo. não criou o homem, nem o próprio inferno foi criado para o homem. Ni siquiera el propio infierno fue creado Se para el alguém hombre. vai para o inferno, se Se alguém se alguém vai ao perde inferno, eternamente, Se pierde eternamente. não se pode colocar na conta de Deus. No Amém? se puede colocar en la cuenta de Dios, hermano. Amém? Amén. Então, houve um decreto na Entonces, eternidade. hubo un decreto en la eternidad. Qual decreto? ¿Y cuál es el decreto? Aqui vai falar desse decreto. Aquí va a hablar de ese Mas eu decreto. gostaria de um pouco antes ainda dizer A mí me gustaría un poco antes decir que tudo contribui que todo contribuye por causa de um decreto da eternidade. por causa de un decreto de la Irmão, eternidad. nós não éramos nem nascidos Hermano, nosotros ni siquiera habíamos e nacido. Deus já havia decretado coisas. Y Dios ya había decretado eso. Que tudo ia trabalhar Que todo iba a de trabajar uma forma específica no tempo, de una forma específica en el tiempo, digamos na época de Maria. digamos en la época de María. Então, quando Maria nascesse, Entonces cuando María naciera, tudo vai convergir. todo va a contribuir. Por quê? ¿Por qué? Porque no conhecimento antecipado, Porque en el conocimiento anticipado, Deus já sabe que Maria é sua Dios serva. ya sabe que María es su sierva. Então, o seu destino Pero su destino
está relacionado está relacionado ao conhecimento pré-antecipado de Deus. al conocimiento preanticipado O que de é Dios. então a predestinação? Entonces, ¿qué es entonces la É predestinación? um destino antecipado Es un destino por anticipado alguém que já te conhece por alguien que antecipadamente. ya te conoce anticipadamente. Então, quando houve na eternidade Entonces, cuando hubo la no eternidad, conhecimento de Deus, en el conocimiento de Dios, você seria salvo por Cristo, pelo usted sacrifício sería de Cristo salvo no de tempo, Cristo, pelo estaría sacrifício de Cristo no el tempo. sacrificio de Cristo en el tiempo. Aqui então ele já decretou. Aquí entonces Él ya O decretó. que ele decretou? ¿Por qué es que Él decretó? O que? ¿O qué es lo que Él decretó? Então vai dizer o texto seguinte. Entonces el texto va a decir lo siguiente. Porque os que dantes conheceu, Porque los que de antes conoció, também os también los predestinou. predestinó. Você vê que o predestino Usted ve que el é predestinó segundo o conhecimento antecipado. es según el conocimiento anticipado. Destinou você a quê? Destinó a usted a qué? Ah, vocês vão morar no céu. A ustedes van a vivir en el cielo. E aqueles outros? Ah, E esses aqueles vão morar no outros? inferno. Esos van a vivir en el infierno. Não, não existe essa palavra na Bíblia. Hermano, no existe esa palabra. Ninguém foi destinado a predestinação ao inferno. Nadie fue predestinado para el infierno. E para que foram destinados? ¿Y para qué fueron destinados? Nesse texto, En este o texto, destino nem é o céu, el destino ni siquiera es el cielo, tampouco o inferno. tampoco el O infierno. que Deus decretou na eternidade para que fôssemos aqui no tempo? Aquí, ¿qué es lo que fue Dios predestinó para que nosotros fuéramos aquí en este tiempo? Conformados Conformados à imagem a la imagen do seu Filho. de su Hijo. Irmão, nós não temos ideia desse chamamento. Hermano, nosotros no tenemos ni idea de ese Por llamado. isso que a gente fica perdido na calle aí, Por eso es que nosotros quedamos perdidos ahí en la calle, andando para cima e para baixo. andando para arriba y para abajo. Porque se o Senhor nos abrir os olhos para isso, Porque si el Señor nos abre los nós ojos vamos para andar eso, numa linha reta, perseguindo isso até o final da nossa nosotros vida. vamos a andar una línea recta persiguiendo eso hasta el final. O Senhor precisa abrir os nossos olhos. El Señor necesita abrir O nuestros Senhor nos ojos. deu um destino antecipado. El Señor nos dio un destino Não anticipado. existia nem a sua avó ainda. No existía ni siquiera su abuela Ninguém todavía. existia ainda. Nadie existía Não existia todavía. nada, irmãos. No existía E nada você todavía, já hermano. tinha um destino Y ustedes ya tenían un de destino se casar com Cristo. de casarse con Cristo. Você acha que isso é pouca coisa? ¿Ustedes creen que eso es poca cosa? Irmão, isso é muito para nós. Hermano, eso es mucho para É muito para o nosotros. nosso conhecimento. Eso es mucho para nuestro Mas isso conocimiento. passa do nosso conhecimento. Mas eso pasa de nuestro Isso é para a conocimiento. nossa própria vida. Eso es para nuestra propia Sermos vida. adornados Ser adornados não é uma teologia, no es una é teología, uma realidade. es una realidad. Ter o comportamento de Cristo Tu comportamiento en Cristo não é um ensino que você recebe numa no es, faculdade. no es una forma de aprender en una É universidad, uma formação. es una É formación, uma realidade espiritual. es una realidad espiritual, Assim como Ele é. así como Él es, Assim como Ele é. así como Esse Él foi o es. padrão que Deus deu para nós. Ese fue el padrón que Él dio Então para vamos nosotros. ler o final do texto. Porque os que dantes conheceu, Porque los que de antes conoció, também os predestinou. también los predestinó Para quê? para Esse é um estilo de Paulo. Ele mesmo Es un pergunta estilo de Pablo, él mismo pregunta e ele mesmo responde. y él mismo responde. Para serem Para que fueran, para ser conformes à imagem a la imagen do seu de su Filho, Hijo, a fim de que ele seja o primogênito a fin de que Él sea el primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Agora olha o versículo 30. Ahora miremos el versículo 30. E aos que predestinou, Y a los que predestinó, a esses também, a esos también, porque se ele dá um destino para você, porque si Él da un destino para você usted, não pode falar, Senhor, agora pode descansar. usted no puede decir, Señor, ahora puedo descansar. Eu vou arregaçar minhas mangas. Yo voy a recoger un poco mis O Senhor vai se manos. preocupar com João, que ainda não creu em Ti. Señor, ve a preocuparte con Juan que todavía no cree en ti. Deixa comigo que agora eu sei como fazer. Deja conmigo que yo ya sé lo que tengo que hacer. Não é assim. No es así. Vamos voltar para aquele ponto inicial. Vamos a volver para el punto inicial. Ele é a nossa capacitação. Él es nuestra Se capacidad. Ele nos deu um destino, é Si Él tiene un Ele destino, que en vai Él cumprir esse destino em nós. es Él que va a cumplir ese destino. en Ele que nosotros. vai nos capacitar Él es el que nos va a capacitar a esse chamamento. a ese llamado. Estão compreendendo? ¿Están comprendiendo? Então ele diz: Entonces Él e dice, aos que predestinou, y a los que predestinó, a esses também a estos también, fez o quê? ¿qué hizo? Chamou. Llamó. Porque estávamos aí, não sabíamos de nada disso, irmão. Porque estábamos ahí, no sabíamos nada de esto, E hermano. estávamos no mundo, e Estábamos en el mundo, na en fin, vontade da carne, do pensamento. en la voluntad de la carne, del Havíamos pensamiento. sido destinados a um propósito que ele já conhecia. Habíamos sido destinados a un propósito que Él ya conocía. Ele já nos conhecia antes de sermos. Él ya nos conocía antes de ser. Nós não somos da doutrina pré-adâmica. Nosotros no somos una doctrina
pre-adámica, que acredita que as pessoas eram antes de Adão. que creen que las personas son antes de Adán, Depois em Adão apenas tomaram os seus corpos, que creen que en Adán apenas tomaron sus cuerpos, mas elas já eram antes. mas ellas ya eran Não, as antes. pessoas não eram antes. Las personas no eran O que era antes. antes era o conhecimento antecipado Lo que era antes era el conocimiento anticipado de um Deus que não precisa esperar as coisas acontecerem. de un Dios que no necesita esperar a las cosas Ele suceder. conhece tudo num só momento, Él conoce todo en un solo momento, na eternidade, en la e eternidad, nesse mesmo momento y en ese mismo ele toma a momento sua própria decisão. Él toma su propia decisión. Se você então recebe o seu filho, Si entonces usted recibe su hijo, você também recebe um destino. usted también recibe un destino. E quando foi decretado isso? ¿Y cuándo fue decretado eso? Quando você não estava, você e eu não estávamos aqui. Cuando usted y yo no estábamos É todavía um aquí. propósito muito Es grandioso. un propósito muy grandioso. Mas quando chegamos no tempo, Mas cuando llegamos al tiempo, nós entendemos o quê? nosotros entendemos Que el esse que destino, esse destino, o que é esse destino? ¿qué es ese destino? É sermos conformes Es ser conforme ou conformados o conformados à imagem a la imagen do seu filho. de su hijo. Então esse é o terceiro ponto. Entonces el tercer punto. Primeiro ponto, Primer punto. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo es la imagen del Dios invisible. Descobrimos que Cristo é a revelação do Deus que não pode ser conhecido. Descubrimos que Cristo es la imagen de la revelación del Dios que no se puede. É um Deus que habita numa luz impenetrável, Un Dios que habita en una luz impenetrable não se pode penetrar. que no se puede penetrar. Mas Cristo é a revelação de Mas Deus. Cristo es la revelación de Dios. No segundo momento, En el segundo momento, entendemos que não só Cristo é a imagem, no solo Cristo es la imagen, Ele é a imagem, Él es la imagen, mas depois vamos entender mas después vamos a entender que nós que nosotros fomos criados a sua fuimos imagem. creados a su E imagen. por que Ele nos transmite essa ¿Y imagem? por qué Él nos transmite esa Porque imagen? no pensamento de Deus, Porque en el pensamiento de Dios, Ele quer uma obra em continuidade, Él quiere una obra en continuidad, uma obra que começa em Deus, una obra que comienza en que Dios, passa por Deus pelo seu Filho que pasa por Dios por su e Hijo continua por nós pela igreja. y continúa por nosotros por la iglesia. Mas o homem caiu Mas el hombre cayó e perdeu o y Senhor. Perdeu o caráter, perdió el carácter, perdeu a representatividade. perdió la Ele representación. não tem como representar a Deus. Él no tiene cómo representar a Então o Dios. que precisa ser feito? Entonces, ¿qué se necesita A hacer? imagem que esse homem perde em Adão, La imagen que ese hombre pierde en ele Adán, precisa recuperá-la em Cristo. él necesita recuperarla en Cristo. Porque Deus, Porque o Dios, seu propósito eterno, su propósito eterno, é Cristo. es Cristo. Não creio que Deus contava com Adão. No crean que Dios contaba con Deus Adán. sempre contou com Cristo. Dios siempre contó con Por isso Cristo. que ele é o cordeiro que foi morto antes. Por eso es que Él fue el cordero que fue Da muerto fundación del antes mundo. de la fundación Porque del Deus mundo. sabia tudo o que ia acontecer. Porque Dios ya sabía todo lo que iba a Ele não suceder. programou as coisas dessa forma. Él no programó las cosas de Isso esta também é uma forma. coisa que não é para ser colocada na conta dele. Eso tampoco es una cosa para colocarse en la cuenta de Él. Mas Deus sim é soberano, Mas Dios sí es soberano, mas não é arbitrário. mas no es arbitrario. Ele tem caráter. Él tiene carácter. Nós não podemos atribuir o caráter de Deus. Nosotros no podemos atribuir al carácter de Nós não Dios. podemos atribuir a Deus Nosotros no podemos atribuir a aquilo Dios que ele não é e que ele não tem. aquello que Él no es ni Él no tiene. O mal veio para a nossa carne. El mal vino para nuestra Jesus foi carne. o único homem que disse: nada tem ele em mim. Jesús fue el único hombre que dijo, nada tiene Él en mí. O diabo não tem nada nele. El diablo no tiene nada en Él. Mas na nossa carne há muita coisa má. Mas en nuestra carne hay muchas cosas Por malas. isso que nós somos colocados no Espírito. Por eso es que nosotros somos colocados en el Fomos Espíritu. colocados em Cristo Fuimos colocados en e Cristo podemos gozar, não precisamos sair daí. y podemos gozar. No necesitamos salir de ahí. Podemos ficar aí Podemos quedarnos pela fé nele. por la fe en O Él. Espírito nos mantém aí. El Espíritu nos Não mantiene. precisamos vir para a carne. No necesitamos venir para la Mas carne. Cristo não. Mas Cristo no. Nunca houve nada nele. Nunca hubo nada en Él. Amém? Então, esse terceiro ponto Entonces este tercer punto fecha os dois primeiros pontos. cierra los otros dos primeros Então, puntos. Cristo é a imagem, Cristo es la imagen. nós também. Agora Nós somos a também imagem, criados somos a esta, imagem. com base a esta imagem. Creados conforme y en base a esta imagen. E aí vamos ser repetitivos, já entendemos Aí que vamos isso é ser para repetitivos. representação. Y vamos a ver que esto es una representación. Porque se Cristo representou a Deus, Porque ese Cristo nós representó somos a Dios. enviados para representar a Cristo. Nosotros somos enviados para representar a Cristo. Mas agora nós descobrimos que há um decreto. Mas ahora nosotros descubrimos que hay un decreto. E mesmo que Adão tenha caído, Y mismo que Adán haya caído, e Deus desejava uma mulher, y Dios deseaba una mujer, uma virgem para o casamento, com una seu virgen filho, para el casamiento para su hijo, com seu filho. con su hijo. Agora aconteceu a queda. Ahora aconteció que sucede esta caída. Você acha que Deus vai ficar com uma boneca de pano? ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar con una muñeca de paño?
Agora caiu a mulher, ahora cayó la mujer, caiu a esposa, cayó la não há esposa, mais solução. ya no hay más solución. Não, irmãos, esse é um decreto na eternidade. No, hermano, eso es un decreto en la eternidad. Então o que Deus decretou Entonces, lo que Dios decretó é o que de fato vai acontecer. es lo que de hecho va a acontecer. Então esse é o terceiro ponto. Este tercer punto, conformados. Esse é o trabalho que está sendo dado agora. Ese es el trabajo que está siendo dado Por ahora. isso a necessidade de nós não perdermos nosso tempo. Por eso es la necesidad, hermano, de no perder nuestro A tiempo. necessidade de não permitirmos um coração incrédulo. La necesidad de no permitir que tengamos un corazón Tem incrédulo. muitas palavras que poderíamos dizer aqui. Tienen muchas palabras que podríamos decir A aquí. necessidade de estarmos buscando coisas equivocadas. La necesidad de estar a veces buscando cosas equivocadas. Por que podemos falar isso? ¿Por qué podemos hablar eso? Porque houve um decreto na eternidade. Porque hubo un decreto en la E eternidad. esse tempo que nós estamos vivendo Que aqui ese tiempo que estamos viviendo seria aquí exclusivamente para que Cristo fosse formado em sería nós. exclusivamente para que Cristo sea formado en Então nosotros. Deus se utiliza de todas as maneiras e circunstâncias para esse ponto. Entonces Dios utiliza de todas las maneras y circunstancias Tudo para que vai el propósito sea hecho. convergir, tudo vai convergir, Todo va a convenir, tudo vai contribuir todo va a contribuir para essa formação. para esa formación. As tuas lutas, Sus luchas, as minhas mis lutas e mis provas, luchas y pruebas, todos os desafios que vivemos, todos esos desafíos que os vivimos, contextos em que vivemos, los contextos en los que vivimos, tudo isso todo eso tem como fim tiene como fin convergirmos para esse ponto. convertirnos para ese punto. Qual é o ponto? ¿Cuál es el punto? De que Cristo seja De que Cristo sea formado em nós. formado en nosotros. Um quarto ponto Hay un cuarto punto importante, importante. no capítulo 2 Coríntios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4. diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Que Dios de este siglo cegó el entendimiento Dos de los incrédulos, incrédulos. para que não lhe resplandeça a luz Para que do no le Evangelho resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. de Cristo, Que mais? Glória, que es la imagen que és a imagem de Deus. de Dios. Esse é o quarto ponto que me chama a atenção. Vocês, vamos ver. 4:4. Nos quais o Deus desse século cegou En los cuales el Dios de este siglo cegó o entendimento. 2 Corintios. Sim, pode ler direito, né? Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. É muito interessante que esse texto seja colocado dessa forma. Es muy interesante que este texto sea colocado de esta O forma. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. É interessante que, assim como Deus decreta desde a eternidade, Así, es interesante que así como Dios decreta desde a desde la eternidade, eternidad para que as coisas contribuem para que las cosas para a contribuyan formação de Cristo, para la formación de Cristo, existe um opositor aqui. existe un opositor aquí. E claro que toda vez que você observa Claro que todas las veces que usted observa o trabalho de Deus, el trabajo de Dios, você também de alguma forma observa um trabalho usted también de alguna forma observa el trabajo paralelo paralelo do inimigo, del enemigo para não permitir que tal coisa aconteça. para no permitir que todo esto suceda. Me chama a atenção que esse texto seja dessa forma, Me llama la atención que este texto sea de esta forma, porque diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos porque incrédulos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los para que incrédulos não lhes resplandeça para que no le a resplandezca luz do Evangelho la luz del de Evangelio Cristo, de Cristo, que é a imagem que de es Deus. la imagen de Dios. Então o Evangelho Entonces el de Evangelio Cristo de Cristo é a ferramenta es la que herramienta Deus utiliza que Dios utiliza para levar os filhos de Deus para llevar a los hijos de à Dios formação de Cristo. a la formación de Cristo. Então existe um trabalho contrário Entonces existe un trabajo contrario para que esse trabalho não seja feito. para que ese trabajo no sea realizado. Cegar, ser cego para o Cegar, ser Evangelho ciego
Para Claro el que o Evangelio. contexto está dizendo de incrédulos, Claro que el contexto está hablando de incrédulos, mas muitos de nós, irmãos, mas muchos de nosotros, muitos de nós, hermanos, a igreja, y muchos de nós nosotros, não temos conhecido o Evangelho da forma como deveríamos nosotros no conhecer. hemos conocido el Evangelio de la forma que tendríamos que E conocer. essa é efetivamente a ferramenta Y esa es efectivamente la herramienta que Deus utiliza que Dios utiliza para a formação de Cristo. para la formación de Cristo. Dentro desse pacote chamado Evangelho, Dentro de ese paquete llamado você Evangelio, tem o Espírito, usted tiene espíritu, tem o sangue, usted tiene você sangre, tem a obra da cruz, usted tiene la obra de la a obra cruz, objetiva de Cristo, usted tiene la obra objetiva a de obra Cristo, subjetiva da cruz que temos que levar nós la obra mesmos. subjetiva de la cruz que tenemos que llevar en Então, los hombros. tudo isso precisamos compreender, irmão. Todo eso necesitamos comprender, hermanos. Por que precisamos compreender? ¿Por qué necesitamos comprender? Porque Deus forma Cristo Porque Dios forma a Cristo a partir do conhecimento a partir del conocimiento aplicado pelo Espírito Santo aplicado por el Espíritu Santo daquilo que Jesus é, de aquello que Jesús daquilo es, que Jesus fez, de aquello que Jesús hizo, daquilo que Ele nos ensinou. de aquello que Él nos Se enseñó. você observa o inimigo exatamente metido aí. Y usted observa el enemigo exactamente metido ahí. E você observa que Paulo termina a frase Y usted observa que Pablo termina la frase dizendo Cristo, diciendo Cristo, que é a imagem de Deus. que es la imagen de Porque o Dios. assunto está relacionado à imagem. Porque el asunto está relacionado Se con la você imagen. recebe a ação do Evangelho, Si usted recibe la acción del você está Evangelio, recebendo a ação de Deus usted está recibiendo la acción de Dios para a formação de Cristo. para la formación de Cristo en usted. E o diabo está contra Y isso. el diablo está contra Se eso. tem uma coisa que ele está contra isso. Si tiene una cosa que está contra eso. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque Deus está formando caráter no homem. Porque Dios está formando el carácter en el E hombre. nós estamos vivendo num tempo Y nosotros estamos viviendo en un tiempo onde isso tem quase nenhum valor. donde eso tiene casi ningún valor. O que vale é o que você tem, Lo que vale es lo que usted e tiene nem o que, não o que você é. y no lo que usted es. E é diferente o trabalho de Deus. Es diferente el trabajo de Dios. Você pode ser alguém sem um centavo no bolso, Usted puede ser alguien sin un centavo en el bolsillo, mas você tem a Cristo em você. mas usted tiene a Cristo en usted. Você pode ser alguém que tenha muito dinheiro Y usted puede ser alguien que tenga mucho dinero, e tem um grande status na sociedade, que tiene un gran estatus en la sociedad, mas está totalmente perdido. mas está totalmente perdido. Então, um divisor de águas aqui. Entonces hay una división de aguas aquí. E nesse texto fica claro para nós Entonces en este texto se queda muy claro que para a grande nosotros oposição do diabo que la gran oposición del diablo é contra a edificação da es igreja, contra la edificación de la iglesia, contra o adorno da noiva. es contra el adorno de la novia. Esse é o grande ataque. É o Es un feroz gran ataque. ataque, es un feroz Se ataque. você observar o Antigo Testamento para frente, Si usted observa el Antiguo Testamento hacia el você vai frente, observar muitas vezes usted va a observar muchas que veces toda vez que Deus começou um trabalho de edificação, que todas las veces que Dios comenzó un trabajo de edificación, imediatamente o inimigo se levantou. inmediatamente el enemigo se levantó. Você vai observar isso muitas vezes, Usted va a observar eso muchas veces, a ponto de pessoas terem que edificar a punto de personas tener que edificar com um material próprio para edificação com uma mão con material propio de edificación con una mano e com uma espada na outra. y con una espada en la O otra. que isso significa? ¿Qué es lo que eso significa? Enquanto você edifica, Que mientras usted edifica, você tem que lutar. usted tiene que luchar. Se estamos em obra de edificação, Si estamos en la obra de la edificación, estamos em guerra. estamos en guerra. Existe uma grande batalha Existe una gran para batalla que a gente não avance. para que nosotros no Começam a avancemos. acontecer coisas que você não imagina. Comienzan a suceder cosas que usted no se Coisas imagina. muito sutis Cosas muy sutiles que você não percebe. y usted no percibe. A grande finalidade do diabo é te desviar, é desviar você e a mim La gran finalidad del diablo es desviar a usted y a em mí. apenas 1 milímetro. Es apenas 1 milímetro. 1 milímetro para ele é suficiente. 1 milímetro para él es suficiente. E ao longo de alguns quilômetros, Y luego a lo largo de muchos com kilómetros, esse 1 milímetro à con ese direita, 1 milímetro de Dios, você já tem alguns quilômetros para usted ya direita. tiene algunos kilómetros. E precisa nos desviar apenas um pouco. Y solo necesita desviarnos solamente un poco. Então, e realmente isso é muito sério, irmãos. Realmente eso es algo muy serio, hermanos. O Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Amén. Penso que já estamos com o tempo um pouco avançado. Pienso que ya estamos con un tiempo, hemos avanzado. Acho que podemos continuar depois Creo que podemos igual continuar después. também. Depois vamos mencionar, se o Senhor nos permite, Después vamos a hablar, si el Señor nos permite, a
a maneira em que Deus trabalha, la manera en que Dios trabaja, utilizando utilizando el ministerio para essa formação para esa formación e também outros pontos importantes que precisam ser vistos y también otros puntos importantes que se na necesitan ser questão da guerra e da batalha espiritual. en la cuestión de la guerra y la batalla espiritual. Porque por um lado precisamos ser edificados, Porque por una parte necesitamos ser edificados, precisamos entender esse processo. necesitamos entender ese Mas proceso, por outro lado existe um inimigo que não quer permitir essa pero por otro lado existe el enemigo que no quiere permitir Ele eso, não quer nos ver vestidos, que no quiere vernos vestidos, quer nos ver despidos, nos quiere ver desnudos. não? Então existe também Entonces existe también provisões de Deus em Cristo provisiones de Dios en Cristo para se resistir para resistir ao diabo, al diablo, à carne la carne e tudo que é negativo, y todo lo que es negativo para poder prosseguir na edificação de para Deus. poder